compartilhar também a palavra de Deus. Nessa noite, nós vamos fazer a leitura que nos servirá de referência no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Amém? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, é convincente, é transformadora. A Tua palavra, ó Deus, provoca, exorta, edifica, consola, e nós te louvamos por este poder que é comunicado através da Tua palavra. Senhor, que seja assim o Teu falar conosco nessa noite, e que seja assim a recepção dos nossos corações, e na Tua presença nós sejamos fortalecidos, ó Deus, motivados, ó Deus, e sobretudo esclarecidos, conscientizados, Senhor, daquilo que nós somos e daquilo que nós temos, ó Pai, diante da Tua presença bendita, em virtude da obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós te pedimos: esclarece, Pai, as nossas mentes e leva-nos à compreensão clara da Tua palavra nessa porção que nós acabamos de ler. Nós oramos assim, pedindo que as lições sejam comunicadas e os nossos corações possam absorvê-las. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. As perguntas de um homem podem revelar muito mais sobre as suas verdadeiras intenções que as suas respostas. E isto vale, e se aplica em quase todos os momentos de debates entre Jesus e os mestres da lei. Então, os intérpretes da lei eram exímios questionadores. Eles sabiam preparar uma pergunta, e as suas perguntas eram invariavelmente perguntas capciosas, perguntas que visavam levar o outro à contradição. E era assim que eles aproveitavam para exibir conhecimento, e era dessa forma também que eles aumentavam o seu prestígio com o povo, e porque para eles isso era muito importante, era fundamental. O que alimentava a profissão de fé de um mestre da lei, de um fariseu, de um escriba, quase que invariavelmente era a aprovação do povo, era o reconhecimento do povo. Então eles tinham essa necessidade.
Mas naquele momento ali, diante desse intérprete da lei, estava alguém que é a própria encarnação da verdade, o Verbo em pessoa, o único que é totalmente reto, crível, confiável, o único que é totalmente inequívoco nos seus pensamentos, nas suas palavras, não é? E para surpresa do intérprete, então, esse Jesus lhe devolve a pergunta, fazendo uma confrontação com a mesma fonte que é a Escritura. E Jesus, então, devolve para ele, né, a pergunta que ele havia feito. Então o texto do versículo 25 diz aí que esse intérprete se levantou e, com o intuito de pôr Jesus à prova, ele pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então a primeira coisa importante que Jesus faz é questionar o escriba, ou o mestre da lei, a respeito de qual tem sido a leitura que ele faz das Escrituras. É interessante isso, não é, irmãos? Porque um intérprete da lei era alguém versado no Antigo Testamento, como poucos, conhecedor profundo da Escritura, mas Jesus pergunta a ele: que tipo de leitura você está fazendo da Escritura? E essa é uma pergunta interessante e que nós poderíamos aplicar às nossas próprias vidas e nos perguntarmos que tipo de leitura nós temos feito da Bíblia. Qual é o Jesus que nós temos visto nas Escrituras? Qual é o Evangelho que nós temos recebido da Palavra de Deus? Então, é um questionamento válido em todos os momentos para todos aqueles que pretendem viver uma vida de relacionamento com Deus. Então, o intérprete da lei deu a Jesus uma resposta muito correta, não é? Ele diz no versículo 27... amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz aqui a junção de dois textos da palavra de Deus ali do Antigo Testamento, né, que são o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e também o texto lá de Levítico, capítulo 19, onde os dois textos são um resumo, né, da vontade de Deus, do cumprimento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a essência da questão de fundo desse diálogo entre Jesus e o intérprete da lei. Porque o que Jesus quer mostrar para ele é que de nada serve a alguém ter um bom conhecimento sobre a verdade, se esse alguém não se rendeu à verdade que conheceu. Vou repetir: de nada vale alguém ter um bom conhecimento sobre a verdade, se esse alguém não se rendeu à verdade que conheceu. Então, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo exige um grau de comprometimento e de responsabilidade que a maioria das pessoas não está disposta a abraçar. Essa é a verdade. E é isso que Jesus está mostrando para esse intérprete da lei, não é? É por isso que o intérprete da lei tenta sair pela tangente com uma sacada filosófica. Ele diz: ora, mas quem é o meu próximo? Foi inteligente ele, não é? Muito sagaz. E esse é o tipo de evasiva clássica. Pilatos usou a mesma estratégia com Jesus. Quando Jesus falou acerca da verdade, Pilatos disse: ora, mas o que é a verdade? São aquelas saídas pela tangente que muita gente faz, ou como o rei Agripa, né, usou também com Paulo essa mesma estratégia, dizendo: Paulo, por pouco tu não me persuades a me tornar cristão. Porque todas as pessoas, quando são confrontadas com a verdade, elas só têm duas posições a tomar: ou sair pela tangente com arrazoados filosóficos, ou se render à verdade e se quebrantar. A maioria abraça a primeira possibilidade de sair pela tangente, de dizer: eu estou muito novo ainda, né? Algum dia eu vou chegar lá. Ou então dizendo assim: eu ainda tenho alguns vícios que eu preciso me livrar deles, ainda tem algumas coisas na minha vida que eu preciso consertar. Ou então do tipo: Deus sabe que eu temo a Ele verdadeiramente, né?
Mas no fundo, se não existe essa rendição à verdade que Jesus propõe, não existe possibilidade de amar a Deus acima de tudo, muito menos amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus conta essa história, né, e define claramente o que deve ser aprendido pelo intérprete da lei e por todos aqueles que creem no seu nome, né, e que pretendem viver a partir da perspectiva daquilo que se ensina nesse texto, né, de ler esse texto a respeito do caminho que conduz à vida e colocar em prática na sua própria experiência. Então a primeira coisa que Jesus mostra, irmãos, é que o coração realmente devotado a Deus, ele não se inquieta à procura por respostas. O coração realmente devotado a Deus não se inquieta à procura por respostas. Esse coração, ele anseia sim em responder a Deus o tempo todo. Essa é a grande inquietação do coração realmente devotado a Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas, com essa evasiva de não querer se render à verdade, elas estão em busca de provas da existência de Deus. Ou elas estão em busca de provas da verdadeira teologia. E elas vão a cada dia se afastando mais e mais e mais de um comprometimento com Deus em busca de uma resposta definitiva. Mas a verdade é que a grande resposta que a humanidade procura está na cruz do Calvário. É a resposta de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se alguém te pedir resposta, você pode dizer para essa pessoa: olha para a cruz, ali está a resposta de Deus para toda a humanidade. Então, irmãos, a parábola, ela mostra o que? Uma necessidade. Alguém precisa de uma resposta. Um homem afligido pelo ataque de assaltantes, que além de lhe roubarem tudo, ainda o espancaram quase até a morte. Esse homem precisa de resposta. A estrada a qual Jesus se refere é uma estrada que existia de fato, né? Era um trecho muito íngreme de mais ou menos 27 quilômetros, que descia quase que 1000 metros de Jerusalém para Jericó. E então, aquela era uma região onde moravam muitos sacerdotes, era muito ocorrente o trânsito de sacerdotes por aquele lugar. E aí, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos ver um desses sacerdotes que vem passando pelo caminho. Ele passa e vê o homem gravemente ferido e não faz nada. Assim como o levita, que ao passar ignorou também o homem caído, versículos 31 e 32. Então o que nós temos aqui? Uma autoridade máxima da religião judaica e um servo que assistia diante de Javé no santuário. Ambos se omitiram. E por que se omitiram? Porque os dois viviam a fé de modo totalmente irresponsável. O que é viver a fé de maneira irresponsável? É viver a fé na perspectiva de uma religiosidade não prática. De separar o dia de domingo, que é o dia do Senhor, da segunda-feira, onde o crente é o Senhor. Então ele faz essa separação e ele vive no domingo a partir de uma expressão religiosa e de um fervor religioso, mas na segunda-feira ele se transforma em outra pessoa. Na verdade, ele só se transforma no domingo, porque na segunda ele volta a ser o que é de fato. Isso é viver a fé de maneira irresponsável. E eu uso a palavra responsabilidade aqui na acepção mais clara da palavra e mais simples, porque ser responsável é dar a resposta a quem pede. E no caso de Deus, Ele não pede respostas, Ele exige resposta. E essa é a grande questão que Paulo coloca em Romanos 1. Porque o homem é condenável? Porque ele olha para a criação, ele vê tudo que Deus fez, ele vê a maravilha que Deus criou e o entregou graciosamente. E ele não responde nada para o Criador. Ele ignora o Criador. Por isso ele se faz culpável e condenável diante de Deus. Então, irmãos, essa é a questão que está sendo colocada aqui.
por Jesus diante da falta de responsabilidade ou de responsividade do sacerdote e do levita. Ou seja, na prática religiosa de ambos, não havia lugar para a preocupação de dar resposta a Deus e, consequentemente, expressar a essência de Deus, que é o quê? O amor. O amor. Eles não se viam como criaturas favorecidas, prestigiadas pelo fato de exercerem o santo ofício do Senhor, de servir diante daquele que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente majestoso. E no íntimo, eles pensavam não dever nada a Deus, uma vez que eles serviam no santuário. Quem sabe se não seria o próprio Deus que devia alguma coisa a eles. Como muitos pensam que por fazerem alguma coisa para Deus, Deus tem com essas pessoas uma dívida. Irmãos, desde que eu me converti, muito novo na fé, eu aprendi que a oração e o jejum obrigavam a Deus a fazer coisas para mim. E eu vivi iludido com essa mentira durante muitos anos. E quando eu descobri que isso não era verdade, eu tive uma crise de fé muito grande, porque todo o edifício da minha fé ruiu, caiu por terra, e eu tive que buscar novamente um novo momento com Deus, e tive que aprender o que de fato era o Evangelho de Cristo. E eu estou aprendendo até o dia de hoje, e ainda há muito que aprender. Porque quando nós começamos a pensar que Deus nos deve alguma coisa, por qualquer razão que seja, nós anulamos o poder da cruz. Nós pisamos sobre o sangue da aliança e nós desprezamos a graça de Deus para achar que nós devemos receber alguma coisa porque temos méritos. Então eles não se viam como criaturas favorecidas, prestigiadas. Eles se viam como alguém a quem Deus devia alguma coisa. Esse é o espírito que Jesus combatia naquele momento, irmãos. E aquele intérprete, ele não carecia de uma nova visão da lei, que pudesse levá-lo a qualificar-se para a vida eterna. O que ele precisava era de um novo coração. Um coração novo, que fosse ansioso por responder a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa era a necessidade daquele homem. Mas o que é que ele queria? Ele queria que Jesus revelasse a ele uma nova teologia, que pudesse levá-lo a se qualificar para a vida eterna. Mas Jesus queria mostrar para ele: você não precisa de uma nova teologia, você precisa de um novo coração. Amém. E essa é uma necessidade que todos nós temos, irmãos. Todos nós temos, a cada dia. E olha, irmãos, quantas pessoas estão hoje vivendo assim, como esse intérprete da lei, entre os escombros de uma fé adormecida, formalista, ruída, calcada em um suposto mérito diante de Deus. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer nessa noite, se esse é o teu caso, se você pensa assim, eu quero te dizer, meu querido, com todo o amor de Cristo, Deus não te deve nada. Porque tudo que Ele podia fazer para você de melhor, Ele já fez. Você que é devedor dEle, eu sou devedor de tudo que Ele tem feito por mim e de tudo que Ele tem sido na minha vida, apesar de não haver nenhum mérito na minha vida. Porque Ele está à procura dessas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura dessas pessoas que sejam capazes de responder a Ele. E se você não é capaz de dar essa resposta ao Criador, então peça a Ele para te dar um novo coração, em nome de Jesus. Caim teve a oportunidade. Deus disse para ele: Caim, olha aí, o mal está batendo a porta. Cumpre a você dominá-lo. Você é a pessoa que tem que responder. Qual vai ser a tua resposta? Mas Caim se omitiu. E há muitas pessoas se omitindo, irmãos, hoje em dia, porque receber um novo coração exige um transplante. Exige abrir mão de muitas coisas.
exige abrir a porta da vida para Deus e dizer: Senhor, fica à vontade, faz o que for necessário, retira, corta, limpa, transforma, muda tudo. E quando a gente faz isso, irmãos, devemos nos preparar, porque Deus normalmente leva a sério essas nossas orações. Então, a primeira coisa importante, o coração realmente devotado a Deus não se inquieta em busca de respostas, mas ele é ansioso para dar resposta a Deus. Ele está o tempo todo procurando oportunidades de servir e servir bem, e fazer o melhor, e dar o melhor para Deus, porque ele entende que não merece nada, mas que tudo que já tem recebido de Deus é graça, graça, graça e graça, mas nada além disso. Segunda lição importante que Jesus traz aqui para o intérprete da lei, para nós: a fé autêntica é definida por uma espiritualidade engajada. A fé autêntica é definida por uma espiritualidade engajada. Irmãos, em vários momentos Jesus utilizava a ironia como instrumento valioso de ensino. E ele fazia isso não para humilhar ninguém, mas para acrescentar maior peso à lição que ele propunha naquele momento. E aí, nesse caso, não seria diferente, não é? Porque o que Jesus quer mostrar é que quem pratica o mandamento, né, quem pratica o mandamento, pelo menos na perspectiva do intérprete da lei, merece receber de Deus o melhor. Quem pratica o mandamento na perspectiva do fariseu, merece da parte de Deus receber o melhor. Mas quem é que pratica o mandamento? Ele. E aí Jesus mostra uma situação em que não é ele que pratica o mandamento. Não é o sacerdote, não é o levita, não é o mestre da lei, mas é um infiel do ponto de vista do intérprete da lei, um samaritano. E esse personagem da parábola, ele demonstra os principais atributos de uma fé autêntica e engajada. Primeiro, o texto diz que ele passa perto. Versículo 33. Ele passa perto de quem tem necessidade. Segundo, ele vê, que é uma outra característica de quem vive essa fé engajada, essa fé autêntica, em busca de dar respostas a Deus. Terceira coisa, ele se compadece, ele passa perto, ele vê e ele sente o seu coração se comover por aquela situação. Ele não é indiferente. Depois ele chega junto, ele se aproxima, ele vê a necessidade, ele se compadece, mas ele não vai para casa orar. Ele chega perto para fazer alguma coisa e ele faz, ele trata, ele emprega o azeite, ele emprega o vinho, muito caros naquela época, produto muito valioso, que ele investe para o bem do outro, sem esperar nada em troca. Depois ele leva esse outro consigo, e por fim, ele providencia todos os demais cuidados. Cuida dele, e se alguma coisa passar, eu pago quando voltar. O que nós temos aqui, irmãos? O que essa sequência de eventos comprova em termos da fé autêntica? A questão é a seguinte: quem ama o irmão a quem vê, verdadeiramente ama a Deus a quem não vê. Eu estou invertendo aqui a ordem da declaração de João na primeira carta. Quem ama o irmão a quem vê, ama a Deus a quem não vê. Quem ama a esposa a quem vê, ama a Deus a quem não vê. Quem ama o marido a quem vê, ama a esposa, ama a Deus a quem não vê. Quem ama o filho a quem vê, ama a Deus a quem não vê. Quem ama o patrão a quem vê, ama a Deus a quem não vê. Isso, irmãos, é palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. É palavra de Deus. É claro que Jesus não afirmou isso com todas as letras, e ele nem assegurou que o samaritano fosse um perfeito santo. Mas o que ele deixou claro, irmãos, é que o amor, esse amor que ele está propondo, que é o amor a Deus, para ser real, ele precisa ser comprovado pela disposição ao sacrifício.
disposição ao sacrifício. E nós poderíamos ainda lançar um olhar mais teológico a respeito desse texto. Afinal, os atributos revelados aqui na resposta do samaritano, elas vão refletir o quê? Os mesmos benefícios concedidos por Cristo aos pecadores, aqui Ele alcança. Veja se não é a mesma coisa que Cristo faz por nós. Ele chega, Ele passa perto, Ele não se afasta, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos vê, o que já é por si maravilhoso. Irmão, se Jesus tivesse vindo a esse mundo e só tivesse nos visto, nós já tínhamos motivo suficiente para louvar a Ele para o resto da nossa vida. Porque os olhos de Deus não podem contemplar o mal, mas Jesus nos vê. Além de nos ver, de passar perto de nos ver, né, Ele também se compadece. Quantas vezes nós vamos ler nos evangelhos que Ele olhava para a multidão e dizia: eu tenho compaixão deles porque são como ovelhas sem pastor. Lembre-se do dia que o Senhor chegou perto de você, do dia que o Senhor te viu, do dia que o Senhor se compadeceu de você e te chamou para perto dEle. Naquele dia que Ele tratou das suas feridas, tirou seus carrapichos, limpou você todo e trouxe você consigo, chamando você para andar com Ele nessa caminhada, e tem providenciado todos os demais cuidados. E quando Ele partiu para o Pai, Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo para cuidar do resto que for necessário. Não vou deixar vocês sozinhos. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Jesus é esse bom sujeito. Jesus é esse provedor da graça, do bem que Deus quer fazer a cada um de nós. E o que é o homem caído, senão o pecador em seu estado natural, roubado da sua dignidade, desprovido dos bens do reino, ferido de morte pelo pecado? Esse homem que está caído, cuja fé está centrada numa religião formal, institucional, que nada pode fazer por ele, nada pode fazer, que passa ao largo da sua necessidade mais profunda, que é a limpeza da sua alma e a transformação do seu coração. Essa religião não pode erguer esse homem do estado lastimável que ele se encontra, mas aí Jesus se aproxima, Jesus chega e Ele traz a resposta necessária para esse homem, e tudo muda, irmãos. E eu quero dizer para você, se nós quisermos imitar alguém, nós devemos imitar a Cristo. Amém. Eu vejo hoje muitas pessoas, né, na igreja tentando imitar pregadores e cantores e celebridades gospel. Mas eu quero dizer para você, meu querido, se você quiser imitar uma celebridade, imite a Cristo. Porque Cristo é conhecido no céu, na terra, embaixo da terra, nas regiões celestiais, entre os seres mais nobres da criação de Deus. Esse Cristo que é contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória, e que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Se você quer imitar uma celebridade, imite a Cristo. Amém. Ele sim é uma celebridade que vale a pena imitar. E é para isso que nós somos chamados, irmãos. Para imitar a Cristo. Só Ele vale a pena ser imitado. E nessa perspectiva eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não tente fazer por suas próprias forças, pelo seu próprio poder, porque você não é capaz. Não fique pensando diante de Deus: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Mas a pergunta devia ser: Senhor, o que eu devo fazer para te glorificar? Amém. Uma vez que o Senhor me salvou? O que eu posso fazer para te agradar? Como eu posso te servir melhor? Como eu posso te glorificar melhor? Como eu posso dar uma resposta melhor para ti? E essa resposta, irmãos, ela vai se reproduzir no nosso dia a dia. Você entende? Você, esposa, quando o teu marido
falta com a graça, quando ele desce da cruz na sua casa, e você o perdoa, você não está fazendo isso porque você é boa, você está fazendo isso porque você está respondendo a Deus. Amém. Entende? Marido, você que deixe de ser o machão da casa para ser um cooperador, que deixe de ser um cara cascudo, porque você entende que a sua mulher precisa de um homem mais sensível, mais amável, mais cordato, mais solidário. Você faz força, você se empenha para ser mais lapidado pelo Espírito e mudar. Você não está fazendo isso porque você é bondoso. Você está fazendo isso porque você responde a Deus. É o Espírito Santo que move teu coração nessa direção. Amém. Quando alguém te ofende e você perdoa, você não está fazendo nenhum favor a Deus, você está apenas respondendo a Ele. Porque quanto perdão Ele tem te oferecido? Quantas vezes você peca por dia, e em todas elas o Senhor Jesus está lá mostrando novamente para o Pai as suas feridas. E o Senhor está liberando perdão para você. Entende? É resposta para Deus. Resposta para Deus. Essas pequenas coisas. Quando nós trabalhamos numa empresa e nós persistimos em andar com honestidade, em vivermos uma vida digna, não tirar nada que não é nosso e sermos íntegros no nosso procedimento, irmãos, Deus não nos deve nada por isso, porque o que nós estamos fazendo é dar uma resposta a Ele em função de tudo que Ele é e faz para nós. Quando Deus se revelou a Moisés lá no deserto, e Moisés ficou assustado com o que ele viu, o que Deus disse para ele, irmãos? Moisés perguntou: Senhor, quando eu for a Faraó, a quem eu vou dizer que me enviou? E Deus disse para ele: Moisés, eu sou o que sou. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Que tudo que é, tudo que existe, tudo que tem a qualidade de ser em si, só pode ser por causa do ser de Deus. Você só é quem você é por causa do fato de Deus ser o ser que Ele é. Tudo começa em Deus, tudo volta para Deus, porque tudo está nele, tudo está centrado nele, e Ele é o único centro do universo. Então todas as coisas estão relacionadas com o ser que Ele é. Por isso Ele não deu a Moisés um nome. Ele disse: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E só teve outra pessoa que disse isso em toda a Bíblia: Jesus Cristo, Filho de Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus disse para os fariseus, os saduceus e todos aqueles que o provavam com as suas charadas e perguntas capciosas. Meu querido, se você tiver que ser alguma coisa na vida, você só poderá ser em Cristo Jesus. Amém. Se você tiver que ser uma boa esposa, você só pode ser em Cristo. Se você tiver que ser um bom marido, você só pode ser em Cristo. Se você tiver que ser um bom funcionário, você só pode ser em Cristo. Se você tiver que ser um estudante bem-sucedido, você só pode ser em Cristo. Se você tiver que ser uma pessoa abençoada, usada por Deus poderosamente, você só pode ser em Cristo. E tudo que você fizer, tudo que você produzir, tudo que Deus te permitir fazer, no final você tem que dizer: toda a honra e toda a glória sejam somente ao nome do Senhor. Amém. Porque de mim mesmo não tenho nada. Amém. Não tenho nada. Então, irmãos, são essas as lições que Jesus passou para o intérprete da lei. Se você não tiver um coração novo, você não pode seguir em frente. É por isso que Jesus disse: olha, quem não toma sua cruz, não me segue todo dia, não pode ser meu discípulo. Veja, Jesus não está proibindo ninguém. Ele não está dizendo assim: olha, quem não toma sua cruz e não me segue a cada dia, eu não quero, nem passa perto de mim. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo apenas que não pode, não é possível. Sem ter um coração novo, não é possível, irmãos. Então, o que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que nós precisamos
nos preocupar mais em responder a Deus e nos preocupar menos em perguntar a Ele, porque nós somos muito questionadores, mas somos muito tardios em dar resposta. Irmãos, quando a gente vem aqui para a igreja fazer uma faxina, limpar um banco, né? Servir ao Senhor, pintar, fazer alguma coisa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos respondendo a Deus. Não estamos fazendo mais nada além disso. Então, que a nossa resposta a Deus seja uma resposta que Ele receba todos os dias e seja favorável e seja agradável a Ele, possa honrá-lo, possa glorificá-lo, e com isso nós também possamos crescer e avançar como pessoa, como gente, como seres humanos. Porque, irmãos, não precisamos ter muito dinheiro, não precisamos ser muito conhecidos, não precisamos ter muitos diplomas. O que nós precisamos é ser mais gente, para que Deus possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, colocar as sementes que Ele quer, para poder extrair de nós o fruto que Ele espera. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos pela tua palavra, te bendizemos porque o Senhor tem falado conosco nessa noite ainda mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos chama à responsabilidade. E como nós lemos no primeiro texto ao abrirmos este culto, Senhor,
A forma que nós temos de manter a nossa fé avivada é conservarmos a chama do amor acesa em nossas vidas. O amor só pode ser nutrido no coração novo, no coração renovado. Então nós te pedimos nessa noite, ó Deus, dá-nos um coração novo. Tira o coração de pedra, esse coração empedernido, esse coração refratário, ó Deus, onde a tua palavra bate e não penetra, e a vida sempre continua do mesmo jeito e nada muda. Ó Senhor, muda esse coração, transforma num coração sensível, num coração ensinável, num coração que pode ser tratado pelo Senhor. Nosso Deus, nós queremos, ó Deus, ver em nossas vidas mudanças significativas, Pai. Senhor, essa vida, ó Pai, que tem como referência o mundo e as coisas desse mundo, é uma vida muito cansativa, Senhor, porque nós olhamos sempre para nós mesmos e nos cansamos de fracassar, de falhar. Porque hoje nós queremos o que é certo, estamos dispostos a dar tudo para Ti, a fazer tudo para Ti, mas amanhã basta, Senhor, que nós tenhamos uma mudança de humor durante a noite, para acordarmos totalmente indispostos, enfraquecidos, embrutecidos no nosso entendimento, sendo capazes até de viver um dia sem lembrar do Senhor. Isso é muito cansativo, Senhor. Porque ao olharmos para nós mesmos, Pai, não há nada que traga esperança. Nada, Senhor. Somos falhos. Nossa natureza é humana, intensamente humana. E ela sempre busca, Senhor, princípios e a satisfação de desejos e prazeres que não podem nos levar para perto de Ti, Senhor. Mas nessa noite nós queremos confessar. Precisamos da Tua graça. Precisamos da mudança que o Teu Espírito realiza. Precisamos de uma cirurgia que seja feita, um transplante que seja realizado, para que o coração velho seja retirado e um coração novo seja realmente acrescentado às nossas vidas, Senhor. Ali onde o Senhor pode falar, ali onde o Senhor pode ensinar, ali onde o Senhor pode ser ouvido, ali onde a Tua palavra pode ser acatada, pode ser abraçada, pode virar vida, pode virar prática, pode virar testemunho, pode virar cuidado, pode virar amor, solidariedade, bondade, temperança, domínio próprio, moderação, os frutos do Espírito. Oh Senhor, é esse coração que nós queremos. Aleluia. Que nós precisamos desse coração, Senhor. Deus, porque o mundo tem levado muita gente pelo ralo, Senhor. Nós temos visto homens e mulheres se perderem a cada dia. Nós temos visto pessoas, ó Pai, se deixando levar por esse sistema corrompido, corrompidor, Senhor, incorruptível. Ó Deus, nós te pedimos, salva-nos dessa geração perversa. E ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ser sal e luz neste mundo, fazer a diferença, Pai, a começar dentro do nosso próprio lar. Transforma os homens que aqui estão em verdadeiros sacerdotes da sua casa. Dê a eles, Senhor, autoridade espiritual. Chama-os, ó Deus, para a sua responsabilidade. Coloque em seus corações a tua palavra. Coloque em seus lábios o conselho. Coloque em suas mentes a sabedoria. E coloque em seus corações o fogo do Teu Espírito, Senhor, para queimar todo dia na sua casa, na sua família, entre os seus filhos, ó Deus, no contexto do seu lar, em nome de Jesus. Ó Deus, opera, Senhor, na vida das mulheres que aqui estão, das esposas, que elas sejam sábias dentro do seu lar, que sejam mulheres, companheiras solidárias, que sejam, Senhor, boas administradoras da sua casa, mulheres capazes de aplacar, ó Deus, as aflições do marido com um bom conselho, com a palavra de ânimo, de estímulo, de força, de fortalecimento. Traz saúde para ela, Senhor, saúde no corpo, saúde na mente, saúde nas emoções, cura, Senhor, para todos os
vida das tuas filhas. Que elas se percebam mulheres amadas, com esse amor incondicional, esse amor maravilhoso que vem da parte do Senhor e que nos cobre como um manto de bondade, um manto de misericórdia, que nos faz sentir-nos aceitos. Aleluia. Quando nós falhamos, cobre a vida das tuas filhas. Glórias, glórias, glórias. Que elas sejam mulheres que se adornem com a justiça, que elas se enfeitem com a verdade, que elas possam usar os adornos, Senhor, da retidão, da santidade em suas vidas, acima de tudo, Pai querido. Amém. Glória a Deus. Que elas possam ser, ó Deus, verdadeiros instrumentos de transformação na vida dos seus filhos. Que sejam semeadoras da palavra no coração das suas crianças, desde a mais tenra idade, para que essas crianças jamais venham se afastar do Evangelho e do temor do Senhor, em nome de Jesus. E a elas sabedoria e graça, Pai querido. Aleluia. Pai, abençoa a vida dos filhos. Faz com que eles sejam filhos obedientes. Derrama graça sobre eles. Livra o Senhor das cadeias e dos grilhões do inferno que hoje se levantam para alcançar os jovens da nossa nação. Tira os seus pés do laço. Ó Deus, livra-os do abismo, Pai, que se abra cada dia maior e mais intenso e mais profundo. Guarda, Senhor, os nossos jovens. Que eles possam, ó Deus, buscar uma vida cheia do Teu Espírito. Que eles sejam amantes da Tua palavra acima de tudo. Que eles possam desejar, ó Deus, os dons espirituais em seus corações a cada dia, Pai querido. Que eles voltem a buscar os dons, a dobrar os joelhos e pedir, Senhor, enche a minha vida com a plenitude do Espírito. Eu quero ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos para transformar a minha geração. Eu quero ser um missionário na escola. Eu quero ser um missionário no trabalho. Eu quero ser um instrumento poderoso de transformação nas mãos do Senhor. Oh, Deus, faz isso, Senhor. Nós te pedimos. Para que todos nós possamos te dar resposta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada pessoa desta igreja, Senhor, seja conhecida pela sua retidão, pela sua santidade, pelo seu compromisso com o Senhor, Pai. Que sejam referências no seu local de trabalho, onde quer que elas estejam, que elas sejam procuradas como pessoas sérias, idôneas, íntegras, que vivem o Evangelho na prática do seu dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai querido, é o que nós te pedimos nessa noite. Deus querido, dá-nos uma semana abençoada. Leva-nos de volta para casa em segurança. Que nós possamos deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. E na Tua presença nós possamos receber a paz que excede a todo entendimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.